aí, pessoal, beleza? Rapaziada, esse aqui é um vídeo que tem uma chance enorme, enorme de envelhecer muito mal. Porque a temporada tá no começo, né? Temos aí o quê? 2 semanas de temporada regular. E coisas que estão dando errado agora podem começar a dar certo. Podem começar a dar certo com o simples passar do tempo. Então, existe uma chance enorme de daqui 2 meses esse vídeo envelhecer mal. Existe uma chance de daqui 2 meses encher de gente aqui nos comentários falando que eu não sei nada de basquete e que os quintetos que eu irei falar aqui são os melhores da NBA. Mas eu vou correr esse risco e irei falar sobre alguns quintetos titulares que, na minha opinião, precisam de mudanças. É importante deixar muito claro, né, e explicar para vocês que o sucesso de um time não se baseia somente no seu quinteto titular. Vai muito além disso. Para um time ter sucesso, para um time ser vencedor, precisa de um bom quinteto, mas precisa de um bom banco, de uma boa rotação, de uma boa gestão de minutos, de boas lineups. O treinador precisa ser bom e precisa ter o controle do time. Então, não é um quinteto forte que necessariamente vai fazer um time ser campeão ou, sabe, ter sucesso. Mas faz parte do sucesso. Não é o principal, mas faz parte. O Denver Nuggets é o grande exemplo disso. O Denver, temporada passada, tinha uma baita de uma rotação. O banco tinha peças que tinham um grande impacto, como o Bruce Brown, por exemplo. Só que qual que era a grande força do Denver? E continua sendo, né, a grande força do Denver? O seu quinteto. Um quinteto titular sólido e que funciona muito bem. O Denver hoje tem o quinteto titular mais entrosado da NBA de longe. De longe, tá? Então, ter um quinteto titular forte não é tudo, mas faz parte aí do sucesso, tá bom? Então, dito isso, vamos aqui começar. Antes, só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, e se puder, se inscreve no canal, que vai me ajudar demais, tá bom? Vamos lá, cara. Primeiro quinteto que, na minha opinião, precisa de mudanças é o quinteto do San Antonio Spurs. O Spurs tem começado os jogos com Jeremy Socan na 1, Devin Vassell na 2, Keldon Johnson na 3, Wembanyama na 4 e Zach Collins na 5, ali no pivô. Eu entendo que o Popovich, ele queria testar o Jeremy Socan nessa função de armador. E quando ele testou essa lineup pela primeira vez lá na pré-temporada, eu vim aqui e falei, a ideia é interessante, a experiência é interessante. Eu estava curioso para ver se ia funcionar. Só que depois dessas primeiras semanas, já deu para ver que o Socan como PG, como armador, não vai dar tão certo assim. Principalmente no lado ofensivo. Na defesa, tá funcionando. Com ele ali na 1, a defesa do Spurs ganha muita versatilidade, ganha mobilidade, porque o Socan é um cara que cobre 2, 3 posições. É um defensor muito bom. Só que no ataque, o time perde muito. E é muito claro que com o Trey Jones ali na 1, esse quinteto funciona muito melhor. Nos momentos onde o Trey Jones jogou ao lado do Vassell, do Keldon Johnson, do Wembanyama e do Zach Collins, o Spurs funcionou super bem. O Wembanyama, ele está funcionando, ele está rendendo muito mais quando ele joga ao lado do Trey Jones. Então, na minha opinião, tá na hora do Popovich colocar o Socan no banco e colocar o Trey Jones no time titular.
esse time do Spurs, esse quinteto do Spurs, precisa de um armador de origem. E o Tre Jones é esse cara. Então, primeiro quinteto que, na minha opinião, precisa de mudanças é o quinteto do San Antonio Spurs. O segundo quinteto que eu separei aqui é o quinteto do Milwaukee Bucks. O Bucks está começando os jogos com Damian Lillard, Malik Beasley, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopes. Eu sei, tá? Que era natural que esse quinteto, que esse time titular do Bucks desse, sabe, umas patinadas no começo da temporada. Até porque sem o Drew Holiday e com a adição do Damian Lillard, a dinâmica do quinteto muda. Chegou também o Malik Beasley, que é um cara novo. Então, já esperávamos que esse quinteto demorasse para engrenar. Só que esse quinteto, ele tem uma grande falha. E é uma falha que eu acho que o tempo não vai, sabe, melhorar. Esse quinteto defende muito mal. Apesar de ter o Giannis e o Brook Lopes, que são dois defensores fantásticos, os outros três não são grandes defensores. O Middleton é um bom defensor, só que desde que ele voltou de lesão, ele não é o mesmo. Ele não é o mesmo. E Lillard e Malik Beasley, com todo respeito, são dois defensores ruins. São caras ali esforçados, que tentam fazer ali o máximo, só que são defensores ruins. E qual que tem sido o grande problema do Bucks nesse começo de temporada? A defesa. Ou a falta dela, no caso, né? A falta de defesa. O Bucks defende muito mal. Muito mal. Então, na minha opinião, é o momento do Griffin fazer uma mudança nesse quinteto. E qual é a mudança que eu faria, tá? Vou dar uma sugestão aqui. Eu tiraria o Malik Beasley e colocaria no lugar ou Jay Crowder ou Beauchamp. Mas eu iria priorizar o Jay Crowder, porque além dele entregar uma boa defesa, ele te entrega um bom espaçamento de quadro. O Jay Crowder tá chutando bem para 3. E é um cara que nos últimos anos foi uma opção confiável ali no corner. Foi uma opção confiável. É um cara que te entrega ali uma presença física interessante. Então, essa é a mudança que eu faria. Tiraria o Malik Beasley, botaria ele na segunda unidade e colocaria o Jay Crowder. Mas o Beauchamp também pode ser uma boa opção, porque é um jogador muito atlético que na transição também oferece muita coisa boa. Até o Connaughton pode ser uma opção. Mas o principal para mim é tirar o Malik Beasley e colocar um defensor. Porque esse quinteto precisa defender melhor. E com o Beasley não vai acontecer, porque o Beasley não defende bem. Não defende bem. É um cara que te entrega ali uma bolinha de 3, é um cara que num jogo pode explodir para 5, 6 bolas de 3, sabe, convertidas, mas eu acho que a conta não fecha. Vai te entregar muito no ataque, mas não vai entregar nada na defesa. E é muito difícil que um quinteto que tem dois jogadores que não entregam nada na defesa, dê certo, tá? Um quinteto consegue suportar um cara nulo na defesa. Um quinteto consegue suportar um cara, consegue lidar com um cara que não entrega nada na defesa. Agora, 2, aí fica difícil. Então, eu tiraria o Beasley e colocaria o Jay Crowder, ou o Beauchamp, ou o Connaughton, tá? Para dar uma melhorada nessa defesa. Fechou? Terceiro quinteto. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Que minha garganta tá horrível ainda. Meu Deus do céu, como tá ruim. Terceiro quinteto, cara, esse aqui eu sei que muita gente vai me criticar e tudo, mas eu vou colocar aqui o quinteto do Golden State Warriors. O Golden State está começando os jogos com Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevin Looney. É o mesmo quinteto das últimas 2 temporadas. E eu sei que é duro criticar esse quinteto, porque essa mesma lineup, na temporada passada, superou os seus adversários por 22 pontos por 100 posses. Então, é uma lineup que já deu muito certo. Muito certo. Só que não dá para eu ignorar o fato de que um membro, uma peça
desse quinteto não tá jogando bem. E essa peça é o Andrew Wiggins. Olha, eu não sei se os problemas que o Andrew Wiggins teve na temporada passada ainda estão afetando ele. Não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas alguma coisa está acontecendo. Porque o Wiggins, ele está horrível nesse começo de temporada. Não é que ele está um pouquinho abaixo. Ele está horrível. Em 8 jogos, ele tem 10,8 pontos de média. E o aproveitamento dele nos arremessos e no lance livre é surreal, cara. Ele tá chutando 17,6% na linha de 3. E no lance livre, 53,6% de aproveitamento. O Andrew Wiggins não sabe mais arremessar. Simplesmente não sabe mais. E a entrega dele na defesa não está sendo a mesma de anos anteriores. O Andrew Wiggins está mal. E depois de 8 jogos, é seguro dizer que ele precisa ir para o banco. Até porque tem 2 caras que estão no banco do Warriors que estão pedindo passagem. Jonathan Kuminga e Moses Moody. O Jonathan Kuminga, apesar de não estar chutando tão bem assim para 3, está chutando melhor do que o Andrew Wiggins e está tendo uma entrega dos 2 lados da quadra muito melhor que o Wiggins. Muito melhor que o Wiggins. E o Moses Moody, apesar de não ser um cara de grande volume, é um jogador que está chutando 32,1% na linha de 3. Muito melhor do que o Wiggins. Então, é o momento, na minha opinião, do Steve Kerr tirar o Wiggins do time titular e botar ele no banquinho. Chegou o momento do Steve Kerr fazer isso, na minha opinião. E tomara que no decorrer da temporada o Andrew Wiggins volte a jogar o que ele jogou nos últimos anos, porque ele é um ala muito bom. Ele tem basquete para ser titular do time, só que hoje ele vive um momento horrível e por isso eu acho que ele tem que sair do quinteto titular e tem que dar espaço ou pro Kuminga ou pro Moses Moody, ou talvez até pro Gary Payton. E o último quinteto que eu listei aqui, e esse aqui eu entendo quem comentar que eu tô sendo chato, que eu estou sendo canalha. Eu entendo, tá? Porque é um quinteto que jogou junto apenas uma vez. Mas eu acho que o quinteto do Clippers precisa mudar. Na estreia do James Harden contra o New York Knicks, o Tyronn Lue iniciou o jogo com Westbrook na 1, Harden na 2, Paul George na 3, Kawhi na 4 e Zubac na 5. Ele resolveu colocar as 4 estrelas para jogar juntas. O que é até uma boa estratégia pensando, né, em vestiário, que aí todo mundo fica contente. Mas deu para ver no jogo contra o Knicks que para esse quarteto funcionar junto, assim, cara, vai precisar de um trabalho duro. Vai precisar de muito trabalho. O que eu faria? Tem 2 alternativas aqui. A primeira, se quiser manter os 4 juntos, se não quiser abrir mão de nenhum dos 4 no time titular, muda o Westbrook e Harden de posição. Passa o Westbrook para 2 e coloca o Harden na 1. Porque o James Harden, tendo que trabalhar sem bola, é um desperdício. Porque o melhor Harden é com a bola na mão, é, sabe, criando, é sendo o ball handler principal do time. O melhor James Harden é o James Harden playmaker. É o James Harden que conduz o ataque. É um cara que teve mais de 10 assistências temporada passada, de média. É um cara que tá mantendo um número alto de assistências. Então, eu mudaria os 2 de posição, colocaria o Westbrook para jogar um pouquinho mais sem a bola. Eu iria me aproveitar desse corte bom que o Westbrook tem sem bola em direção à cesta, sabe? Ele é um cara que consegue fazer esse corte em direção à cesta sem bola com muita agressividade, com muita eficiência. E tendo o James Harden passando essa bola, é um tipo de jogada que pode dar muito certo. Então, a primeira opção é mudar os 2 de posição, passar o Westbrook para 2. E a outra alternativa, que é a que eu iria optar, passar o Westbrook para o banco, tá?
botar ele no time reserva, como ele foi temporada passada em vários momentos, e rendeu, e colocar o Terrence Mann, quando ele ficar saudável, colocar ele no time titular, tá? Porque com o Terrence Mann em quadra, Kawhi e Paul George, eles ficam meio que mais aliviados na defesa. Porque o Terrence Mann segura a barra dos dois ali. E aí os dois ficam mais livres para atacar. E o Terrence Mann também consegue cobrir o James Harden. Não que o Westbrook não consiga, o Westbrook é um defensor maravilhoso. Só que o Terrence Mann consegue cobrir Kawhi, Paul George e Harden na defesa. E no ataque, ele consegue contribuir sem a bola. Ele é um cara confiável para arremessar ali no corner. É um cara que consegue movimentar também sem bola. É um cara muito bom nas screens. Não tô falando que o Westbrook não sabe fazer isso. Mas eu acho que o Westbrook seria muito melhor utilizado, ele iria render mais, sendo o ball handler principal, sendo o playmaker principal da segunda unidade. Ele, ao lado do Bones Hyland, pô, cara, Norman Powell, eles vão fazer um estrago muito grande. Eles podem fazer um estrago muito grande. Então, eu dou essas duas alternativas, essas duas opções. Mudar Harden e Westbrook de posição ou passar o Westbrook para o banco e colocar o Terrence Mann como titular quando ele, né, tiver condições de jogo. Porque até o momento, vou até ver se tem alguma coisa aqui, até o momento, nenhuma informação sobre a saúde do Terrence Mann. Mas assim que ele ficar saudável, eu botaria ele como titular. Tá bom? Então, esses são alguns quintetos que, na minha opinião, precisam de mudanças. De novo, esse vídeo pode envelhecer mal, porque do nada esses quintetos podem dar certo, podem começar a funcionar. Mas hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de novembro, hoje são quintetos que estão apresentando problemas, tá? E aí, dei aqui algumas soluções. Vamos ver se alguma dessas mudanças serão feitas. Eu faria essas mudanças, mas vamos ver se os treinadores irão fazer. Bom, e assim, né? Pelo amor de Deus, né? Não tô dizendo que eles vão fazer essa mudança por conta da opinião do Luiz do Switch TVBR. Quem sou eu? Pelo amor de Deus. Mas se eu enxerguei essas possíveis mudanças, acho que eles também já enxergaram, tá? Beleza? Então, é isso. Concorda? Discorda? O comentário tá aí para isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos. E é isso, tá bom? A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.